Seja T uma transformação linear do R3 no R2, definida pela matriz associada T de AB, onde a base A está formada pelos vetores 0, 1, 1, 0, 0 e 1, 0, 1. E a base B, que é do R2, formada pelos vetores menos 1, 0, 0 e menos 1. Pedimos os seguintes itens. Item A. Encontre a expressão de T de x, y, z, ou seja, a lei que define a transformação. Item B. Determine o núcleo de T. Item C. Determine a imagem de T. Item D. Pergunta se T é injetora e T é sobrejetora. Vamos ao item A. Pela definição de matriz associada que vocês viram, temos cada coluna da matriz são as coordenadas do vetor da imagem em relação à base B. Então, podemos escrever que T de 0, 1, 1 é igual a 1 menos 1, 0, mais menos 1, que multiplica o vetor 0, menos 1. Essa soma resulta o seguinte vetor, menos 1, menos 1. No próximo vetor domínio, escrevemos o seguinte: T de 1, 0, 0 igual a 0, que multiplica o vetor menos 1, 0, mais 1, que multiplica o vetor 0, menos 1. Obtemos o seguinte vetor, 0 e menos 1. O próximo elemento é T de 1, 0, 1 igual a menos 1, que multiplica o vetor menos 1, 0, mais 1, que multiplica o vetor 0 e menos 1, gerando o vetor menos 1, menos 1. E temos aí, então, definida a transformação em forma de vetores. Mas nós queremos a lei da transformação. Então, vamos escrever um vetor qualquer do R3 em relação à base do domínio, que é a base A. Ou seja, o vetor qualquer x, y, z igual a coordenada A, que multiplica o vetor 0, 1, mais a coordenada B, vezes o vetor 1, 0, 0, mais a coordenada C, vezes o vetor 1, 0, 1. Essa soma vai dar o seguinte vetor, B mais C, A e A mais C. Igualando, temos que B mais C igual a X, ou seja, B igual a X menos C. Na segunda coordenada, temos A igual a Y. E na terceira coordenada, temos que A mais C igual a Z, ou seja, C igual a Z menos Y. Substituindo o valor de C na equação acima, temos que B igual a X menos Z menos Y. Na equação 1 acima, podemos aplicar a transformação T. Como ela é linear, podemos escrever a seguinte equação. T de x, y, z igual a coordenada A igual a y. Então, teremos y vezes T de 0, 1, 1, mais a coordenada B, como vimos acima, é x menos z menos y. Então, fica x menos z menos y vezes T de 1, 0, 0. Mais a coordenada z é igual a z menos y. Então, fica z menos y vezes T de 1, 0, 1. Substituindo as imagens dos vetores seguintes, como uma transformação é definida acima, obtemos que T de x, y, z igual a y vezes menos 1, que é o vetor imagem de T de 0, 1, 1, mais x menos z menos y vezes o vetor 0 e menos 1, que é o vetor imagem T de 1, 0, 0, mais z menos y vezes o vetor menos 1,
que é o vetor imagem T de 1, 0, 1. Distribuindo e fazendo a seguinte soma, obtemos que a lei da transformação T de x, y, z é igual a menos z menos x mais y. Transformação do R3 no R2. Item B. Encontrar o núcleo da transformação. Sabemos que o núcleo de T são os elementos do domínio que tem imagem zero. Então, T de x, y, z, que está definida acima como menos z menos x mais y, vamos igualar ao vetor nulo, 0, 0. Daí teremos que z é igual a 0 e menos x mais y igual a 0, ou seja, x igual a y. Então, podemos escrever o núcleo, que é um elemento do R3, do domínio, como sendo x, y e 0. Explicitando as coordenadas de x e de y, vemos que o núcleo é gerado pelos seguintes vetores: 1, 0, 0 e 0, 1, 0. Ou seja, a dimensão do núcleo é igual a 2. Item C. Vamos buscar a imagem da transformação. Encontramos acima no item A a lei que define a transformação. Ou seja, T de x, y, z é igual a menos z menos x mais y. Explicitando a coordenada x, y, z, podemos escrever a seguinte soma: z vezes o vetor menos 1, 0, mais x vezes o vetor 0 e menos 1, mais y vezes o vetor 0 e 1. Vemos que o conjunto formado por esses três vetores, menos 1, 0, 0 e menos 1 e 0 e 1, é LD, pois o vetor 0 e menos 1 e o vetor 0 e 1 pode ser escrito como combinação linear do vetor 0 e 1. Então, a imagem de T é o espaço gerado apenas por dois vetores, menos 1, 0 e 0 e 1. Ou seja, a imagem de T tem dimensão 2, que é a dimensão do espaço vetorial R2. Isto é, a imagem de T é o próprio espaço R2. Item D. Pergunta se a transformação é injetora primeiro. Para a transformação ser injetora, o núcleo da transformação deve ser o elemento nulo. Vimos no item B que o núcleo da transformação é gerado por dois vetores, diferente do elemento nulo 0, 0, 0. Então, a transformação não é injetora. A segunda pergunta é se a transformação é sobrejetora. Para ser sobrejetora, a imagem tem que coincidir com o contradomínio, que é o R2. Vimos no item C que a imagem é o próprio espaço vetorial R2. Então, a transformação é sobrejetora.